comandeiros e comandeiras, eu sou o Fran. Eu sou o Hugo. E você está aqui para mais um episódio de Comandeiros, mais um off-topic, que a gente sabe que vocês curtem muito aí os nossos off-topics. Mas antes de entrar aqui na explicação do tema, a gente tem convidados aqui especiais que precisamos apresentar para vocês. Não é mesmo, Hugo? Isso aí. Faz tempo que a gente não grava off-topic, hein? E aí chamamos 2 pessoas aí para fazer parte desse renascimento do off-topic. E aí, Gui, tudo certo? Tudo certo. Como é que vocês estão? Fran, Hugo? O Gui, que já participou aqui com a gente de outro podcast, dos artefatos subestimados. Eu não lembro qual que era o número desse podcast, mas volta aí, artefatos subestimados, que você vai encontrar participação especial aqui do Gui. Isso aí, gente. Procura lá, ó. Já fazendo merchan, já começando, hein? Vai lá no @comandeiros no Instagram. Vai lá nos destaques, bolinha branca. Aí você vai achar qual que é o episódio que o Gui participou com a gente. E temos mais um convidado novo aí, né? Finalmente alguém novo aqui no nosso episódio. E aí, Luiz, tudo certo? Tudo bem, gente? Boa noite. Quer dizer, nem sei se pode falar boa noite, bom dia. A gente tá gravando de noite, mas pra quem tá ouvindo aí, boa o que for que você estiver ouvindo. Quem tá ouvindo, vai estar ouvindo, pode estar ouvindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dirigindo o carro, da academia. O pessoal não tem hora pra lavar louça, não. Quem tá ouvindo louça aí é temporal aí, então tá tudo certo. Bom, e sempre que a gente tem convidado novo aqui, a gente tem o nosso batismo, né, do convidado. Tem algumas perguntinhas aí que a gente faz para esse convidado, não é mesmo? Então, Hugo, aí, bola tá contigo. Cara, eu vou começar com aquela perguntinha já de praxe, né? Luiz, terreno é na frente ou terreno é atrás? Cara, eu coloco os meus terrenos embaixo. É isso que isso quer dizer atrás? É tudo as cartinhas bonitinhas em cima e meus terrenos estão embaixo. Tá vendo só? Então é mais fácil de eu controlar. Pessoa boa, tá vendo? Pessoa atualizada. Bem, próxima perguntinha pra você então aí. Qual que é a sua guilda favorita ou faculdade favorita, né? Já que tem Strixhaven. Ou até agora, qual é a sua máfia favorita, já que tem Capena? Cara, minha guilda favorita é Orzhov. Né? Preto e branco ali. Meus decks me entregam. Tudo tem preto e branco. Ou tem preto ou branco, então é Orzhov. Temos um jogador de Orzhov, você é novo, eu acho, hein, Fran? Primeiro. Cara, outra pergunta pra você, vamos ver a tua resposta. O que tu prefere? Você prefere tomar counter ou tomar LD? Cara, counter, com certeza. Não mexam com as minhas coisas. Eu ponho minhas coisas na mesa pra elas ficarem na mesa. Se quer me ver ficar puta, é começar a tirar minhas coisas da mesa, entendeu? Faz parte do jogo, a gente sabe, mas não, deixa minhas coisas bonitas lá na mesa. Pra que tirar elas da mesa? Pra que quebrar meus terrenos? Eu preciso deles. Tá vendo aí? Nós temos uma maioria ainda que o counter prefere tomar counter, prefere ser enganado, né? Do que não ter as coisas com o LD. É que pensa assim, eu tomei um counter, o meu negócio nem entrou na mesa. Beleza, eu fico chateado? Fico, eu queria o negócio na mesa? Eu queria. Mas depois já entrou na mesa, ainda mais recursos. Mano, é recurso, cara. Sem os recursos eu não faço minhas coisas. Eu só faço geralmente coisa pesada. Então, não me dê LD, pelo amor de Deus. Luiz, qual que é a sua cor favorita no jogo? Cara, essa pergunta é difícil de responder. Como eu disse, né, eu sou Orzhov. Você pega meus decks, todos eles têm preto e branco, né? Até hoje, porque eu tenho montado mais, são Esper, tem preto, branco e azul. Né? Que o azul dá umas saidinhas ali, tem uns counter, né? Como que eu acabei de falar. Mas, se você for olhar pela maioria dos decks mesmo, o branco aparece em todas. Então, acho que minha cor favorita é o branco. Então, um jogador de branco aqui. E sendo jogador de branco, então, qual que é a tua carta favorita da cor? Que você tem que ter, tipo, em todos os decks ou na maioria deles? Ou que você ama jogar? Proteção de Teferi. Tem que ter em tudo, entendeu? Pra acabar com a graça de jogador safado que quer destruir minhas coisas, entendeu? É isso aí. Já Justo. tem alguém quebrando a banca. Sim, você quer quebrar a cara de qualquer pessoa, eu vou exilar, eu vou sacrificar tudo. Não, você, não pode ser anulado. Proteção de Teferi, bicho. Proteção de Teferi é um tapa na cara de todo mundo. Errado não tá, né, Hugo? Principalmente você, né? Quando eu e o Gui a gente se juntou outro dia pra bater em você, o cara foi lá e deu uma proteção de Teferi, né, seu safado? Eu sou uma pessoa escapista. Eu já falei, meus decks são escapistas, eu tenho que escapar de alguma maneira.
Os caras vão me meter o Living Death, eu vou embora de... Vocês podem me Living Death, traz todas as criaturas que vocês puderem. Eu tô fora dessa brincadeira. É isso aí, se batam. Se matem. A brincadeira é de vocês, eu não quero brincar e eu tô caindo fora. Bom, então, Isso aí. convidado novo devidamente apresentado. O Gui, a gente não vai fazer as perguntas, porque ele já respondeu essas perguntas lá no podcast dos artefatos. Volta lá para ouvir. Vamos então aqui para o nosso tema principal, né? Bom, como é que surgiu essa história desse tema principal aí? Vocês já viram o título, né? Vocês não caíram de paraquedas aqui, então vocês já sabem. A gente vai falar sobre termos do Magic. O que acontece quando eu voltei pro Magic, a gente parou um tempo, né? Eu, Gui e o Hugo, principalmente, né? A gente parou de jogar Magic durante um tempo. A gente jogava quando a gente era adolescente, lá nos nossos longínquos 15, 16 anos. E quando a gente voltou, a realidade era outra. A galera tinha termos para nomes de decks, termos para tipos de cartas, termos para... Enfim, tinha uma realidade completamente diferente até de como vender cartas, né? Onde é que a galera se baseava nos valores das cartas, onde é que não se baseava, que nada disso existia lá no passado, na época que a gente estava jogando. E muitas vezes a galera que é novata ou que está retornando pro Magic, igual a gente fez, chega e se depara e fica completamente perdido. Eu tive que ir atrás de textos, enfim, atrás de vídeos e tudo mais, para conseguir entender esses termos, né? E daí a gente reparou que a gente usa muito esses termos no nosso podcast e a gente tem ouvintes novatos, pessoas que estão começando aqui no Magic, né? Então, a gente percebeu que nós não estávamos sendo amigáveis com essas pessoas novatas que não entendem os termos. Então, resolvemos fazer esse podcast para vocês ouvirem e entenderem um pouco esses termos do Magic, que é muito termo baseado em inglês, né, e tudo mais, nem todo mundo fala inglês, então resolvemos fazer esse podcast. Mas para não ficar maçante, aquela coisa chata aqui de vocês, a gente falando os termos e dizendo o que eles significam, a gente resolveu fazer um game show, tipo aquele do Silvio Santos dos anos 90, lá, 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 lá. Oi! É isso aí. Então, nós temos aqui os dois participantes. Eu e o Hugo, nós elaboramos as perguntas. Vão ser 3 níveis de perguntas diferentes. E os dois aqui embaixo... tô falando aqui embaixo porque se você está ouvindo só o podcast, a gente está conversando com um vídeo no nosso canal do YouTube, que daí você consegue ver os nossos rostinhos aqui. Então, os dois participantes aqui embaixo, eles vão responder as perguntas, né? Eles vão tentar dizer pra gente, mostrar os conhecimentos deles, se eles conhecem ou não aqueles termos, tá? E representando o lado azul da força, representando aqui o meu time, meu representante aqui, temos o Luiz. E a plateia vai ao delírio. E agora é a hora que o editor coloca palmas, coloca as plaques. Bem, e representando o lado vermelho, do outro lado do corner, representando o time do Hugo, temos o Guilherme. Lado correto da força, né? Se é vermelho, já não é correto. Quem é que gosta de vermelho? Quem é que gosta de vermelho? Polêmica, Adoro. polêmica. Aqui um cara sábio. Não, você não gosta de vermelho, você gosta de incolor, você joga de artefatos. Mas antes dos artefatos, o vermelho é incontrolável, o azul não consegue. Isso aí. Enfim, bom, gente, daí então essa brincadeira aqui de cada um representando um, né, é só pra gente, porque eu e o Hugo, a gente não pode perder a chance de ter treta entre a gente. Então, vocês vão estar nos representando. Então, eu vou fazer perguntas para o Guilherme e o Hugo vai fazer perguntas para o Luiz. Vai ser trocado. No primeiro nível, cada pergunta certa vai valer... Eu não lembro quantos pontos vale cada pergunta certa no primeiro nível? 2 pontos. Cada pergunta certa no primeiro nível vale 2 pontos. Porém, se a pessoa que é a da vez não souber responder, a pergunta vai para o outro e o outro pode tentar acertar com apenas 1 ponto, valendo apenas 1 ponto. Ok? Primeiro nível são os termos nível fácil, hein? Não dá pra errar, é só pra gente começar a aquecer. Combinado? Nunca diga nunca, cara. Sempre é possível. Verdade. Não precisa explicar a origem do termo, tá? A gente só quer saber o que ele significa aí pros jogadores de Magic. Fechado? Fechou. Então, Hugo, quer começar?
Vamos lá, né? Porque realmente o top edição tá complicado, né? O top edição tá ficando muito bater palminha junto, ciranda, tá na hora de treta, tem que chamar os outros então, né? Já que você tá muito mole. Então vamos começar perguntando pro Luiz aí. Luiz, o que significa o termo ramp? Ramp é você usar uma carta que possibilite que você coloque mais terrenos em campo. Detalhe, você coloque mais terrenos em campo, tá? Não adianta você pegar o terreno lá do Grimório e trazer para sua mãozinha, que isso não é ramp. Ramp é vantagem de mana. Então você tem que ter o máximo de mana ali possível para você utilizar ou no próprio turno ou no próximo turno. Isso aí, explicou, hein? Ó, acho que tá certo, hein? Pro meu candidato! Só pra explicar também, gente, o termo do ramp vem da carta Rampant Growth, né? Que foi a primeira carta que buscava terreno. Então, todas as cartas que buscam terreno e colocam em jogo, a gente considera como ramp. Então, é esse grande acelerador aí que nós temos, né? Que tá quase baseado na cor verde aí, né? Raras exceções aí. Isso aí. Bem, agora vamos virar, hein, Guilherme? Vamos lá, hein, Guilherme? Vamos tentar. Gui, pergunta pra você. O que quer dizer board wipe? Board wipe é quando você utiliza alguma carta para poder limpar a board. O que é a board? É o cenário. Então, sei lá, eu tenho uma Cólera de Deus, 4 manas, 2 incolor, 2 brancas, destrói todas as criaturas. Então você deu um board wipe nas criaturas. Você tem board wipe de encantamento, você tem board wipe de artefatos, de todos os tipos, né? Mas board wipe não é só destruição, pode ser devolver para a mão, em resumo, limpar a mesa. Você acertou, só errou no finalzinho aí. O devolver pra mão não é uma board wipe, mas o devolver pra mão não é exatamente um board wipe, mas limpa a mesa também, mas você acertou 2 pontos. Ufa! Quase. Eu acho que o que importa é limpar a mesa, principalmente quando jogam de fichas. Eu sempre que eu jogo de ficha, o pessoal fica desesperado pra limpar a mesa. Os caras piscam errado, você tem que dar board wipe. Esse é o Commander raiz. Isso aí. Bem, vou tentar agora ver se a gente fica na frente, hein, Gui? Vamos lá. Luiz, o que significa o termo burn? Burn é queimadura. Qualquer carta que você dá dano direto, ou numa criatura, ou no próprio jogador. Tipo, deixa eu ver se eu lembro, raio. Raio você dá, é 2 de dano? Não lembro se é 2 ou se é 1 de dano. 3. Aí errei, tá vendo? Eu nem conheço. Tudo carta vermelha. Nem conheço. Você tava falando do choque. O famoso choque. O choque que dá 2 de dano. Isso, também aí. Bem, acho que ele acertou, né? E ainda deu exemplo da carta que aparece qualquer gameplay como removal, mas ninguém usa na vida real. Nunca vi alguém usar raio na vida. Ó, inclusive, se alguém usa raio dentro dos decks pra matar bicho aqui, e não sei, dentro de um Obosh ou de outro deck que aumenta dano, manda mensagem pra gente no @comandeiros, que a gente quer saber se rola mesmo usar raio. Bom, pra fechar o primeiro nível então, Gui, o que é counter? Pelo amor de Deus, hein? Counter geralmente o mais conhecido de todos é o próprio Counter, 2 manas azuis. Ele anula uma mágica, ou seja, o jogador vai jogar uma mágica e essa mágica na pilha você anula aquela mágica, não deixa ela entrar em jogo, ela vai direto para o cemitério. Isso aí! Não necessariamente, né? Ela pode ir pro topo, ela pode voltar pra mão. Dúvida de verdade, que daí já fica pro pessoal aí. Anular habilidade é counter também, né? Sim. Sim. Então tá. Então, counter, na verdade, o termo vem de counter spell, que é a mágica mais famosa disso daí, que é 2 manas azuis, anula a mágica alvo, como o Guilherme falou. Mas a gente usa para falar de qualquer coisa que anule. Então, meio que counter virou a tradução para anule, né? Então, anular habilidades, anular mágicas, tudo isso virou counter. O que gera confusão nesse termo é que existem os counters de marcadores também, né? Então, se você coloca um counter +1/+1 numa criatura, você está colocando um marcador +1/+1 naquela criatura.
Mas geralmente quando a gente fala assim, eu dou counter, ou isso é um counter, a gente está falando de anular, tá? Então, esses termos aqui são os do primeiro nível, né, que a gente fez aí para vocês, e estamos terminando então o primeiro nível com 4 pontos para cada um. Como eu falei, era facinho, esse daqui era para dar uma animada, uma esquentada. É só pra gente não ficar triste nos próximos níveis, Gui. É só pra gente não ficar triste nos próximos níveis. Faz sentido. Eu prevejo que vai vir algumas coisas difíceis. É só pro jogo ter pontuação, né, gente? Porque a gente não pode acabar o jogo com 0-0, né, Fran? Senão o pessoal vai ficar chateado. Mas tem coisa fácil também nos outros níveis. A gente só subiu um pouquinho, mas tem coisa fácil ali. Bom, vamos lá, então. Quem começou agora foi o Hugo fazendo pergunta pro Luiz, então vou eu fazendo pergunta pro Gui agora começando. Vamos inverter essa bagaça. Vamos lá, Guilherme, vamos lá. Gui, segundo nível, vale 5 pontos. Se você não souber ou errar, a pergunta vai pro Luiz, valendo 2 pontos. Então vamos lá, a primeira pergunta é, Gui, o que é 1000? 1000 é quando você utiliza alguma carta para pegar as cartas do topo do seu grimório e colocar no cemitério. Boa! 1000 é o termo de moer, né? Que é a palavra que a gente está usando agora, que o Magic está usando para quando você moe o deck do oponente ou o seu próprio deck, em que você pega cartas e coloca ela direto do topo para o cemitério, né? Ou do topo para o exílio. Existem agora vários decks que têm essa mecânica. Então, quando a gente fala 1000, milar, milei, né? Vai milar o adversário ou fazer um self-mill, ou seja, está milando a si próprio, é isso que a gente quer dizer. Então, 5 pontos para o Gui. Vamos lá, então. Vamos pro Luiz. Luiz, o que significa o termo drawback? Tá vendo, Francisco? Você deveria fazer perguntas difíceis pro Guilherme também, porque o Hugo não está facilitando para você ser bem representado, mas não. Drawback é quando você comprou a carta, você decidiu não jogar. Aí você... Não, isso é o Mulligan. Errou! Não sei o que é o drawback. Bom, então... Passa pro Gui, valendo 2 pontos. E aí, Gui, o que é drawback? Vamos lá, Gui. O drawback é, por exemplo, você joga alguma mágica que, por exemplo, a carta sacrifique uma criatura e compre igual o poder dela. Esse sacrificar uma criatura é um drawback. É uma coisa que é um preço que você tem que pagar para conjurar uma mágica. Não, errou também. Bem... Tá. No pontuar tá bom. Então, tá vendo? Você mesmo prejudicou seu time. Bem feito. Mas estamos na vantagem ainda. Então, gente, o que é um drawback, né? O drawback, ele é uma limitação ou um efeito adverso adicional em uma carta para evitar que ela seja muito poderosa. Então, por exemplo, destrua a criatura do oponente, ele ganha 3 tokens de tesouro. Você destruiu, mas você deu token pro cara. Quer dizer, você bateu na cara dele, mas você deu um afago. Né? Tem drawbacks que são mínimos, por exemplo... Caminho pro exílio, né? Que você exila a criatura do cara. Opa, exilou. E aí você vai lá, dá um terreninho pra ele ficar quieto. Tem mínimos, mas tem outros que são muito absurdos, né? Por exemplo, destrua as permanentes do oponente, destrua os terrenos do oponente-alvo, não desvira, destrói tudo, não desvira. Quer dizer, tem algum... Tem aquele vermelho, né? Que você... pega a criatura, a permanente do oponente, coloca no Grimório, ele embaralha e ele revela a carta do topo e coloca em jogo, né? Que é o Chaos Warp, por exemplo. Exato. Né? Então, assim, tem níveis e níveis de drawback. Então, tem drawbacks pequenininhos e drawbacks fortes, né? Depende da força da carta para dar uma equilibrada nela, né? Então, cartas que tem uma desvantagem para você, né? A gente chama de drawback. Tá vendo? Se tivesse falado desvantagem, era mais fácil. Um dos maiores... Um exemplo também é qual é o nome daquele encantamento azul e vermelho que vira a Academia Tolariana do outro lado? Mas aquilo não conta como drawback, não sei qual você tá falando, porque não dá tesouro pro oponente, dá tesouro pra você.
Ah, tá bom. Então tem que ser drawback, ou Mas- a desvantagem é sempre desvantagem. Então, a desvantagem no caso é você dá peças pro oponente em troca. Tipo, Entendi. por exemplo, destrói a criatura alvo e o cara compra 2 cartas. Pô, pesado isso aí, né? E por aí vai. Pra mim era sempre alguma dificuldade pra você executar a melhor parte da carta. Então, Não, o que você por falou exemplo, de, por exemplo, sacrifica, aquilo é um custo, né? É o custo de execução. O drawback é um bônus que você dá para deixar a carta mais nerfada, né? Ou seja, deixar ela mais fraca. Tá bom, Isso. que nem os caçados, né? É pra tipo fazer você pensar 2 vezes antes de usar a carta. Isso, antes de pôr no deck, antes de fazer as coisas. Você sabe que você pode acabar. Eu quis fazer um negócio, mas acabou quebrando a cara, né? Então, por exemplo, o Chaos Warp, né? Você pode embaralhar um bicho poderoso da mesa, mas em troca o cara jogou Colosso de Aço Nefasto de graça. Acontece. Isso aí. Bom, terceira pergunta, então, do nível 2. Gui, o que é Blink? E não é uma banda. Tô te falando que ele tá fazendo as perguntas difíceis, você vai dar vitória pro time do Hugo. Tá na ordem, a ordem foi pré-definida. Esse episódio vai ter muita sonoridade. O Blink é quando você remove uma permanente de jogo e traz ela depois para jogo, ou seja, no final do turno, ou instantaneamente remove e depois ela entra de novo. Pode ser tanto instantaneamente, né? Remove e coloca em jogo, ou como no final do turno, ou como no outro turno, dependendo do Blink. Mas geralmente é o fato de você remover uma permanente e ela voltar para jogo, para ela geralmente é muito utilizada em decks que quando a criatura entra, faz algum efeito, ou alguma permanente entra, faz algum efeito. Isso aí. Tá certo, né, Fran? Tá, vamos Certo, considerar. né? Né? O Blink sempre volta instantaneamente, tá? Pra ser Blink, tem que voltar na hora. É que tem alguns que vão pro tornam no final do turno ou na outra manutenção, enfim. É que daí não é Blink. Mas ele falou depois instantaneamente, acho que conta, hein? Acho que a gente tá com 4, tá com 4, não, 5, né? Tá 5, tá 9-4, é isso? É isso? 14. Não, fião, tá 14-4. Mas vocês estão com uma pergunta na frente. Então vamos lá, então. Eu acho que essa aqui, o Luiz não tem como errar essa pergunta, mas vamos fazer, né? Vamos lá. Luiz, o que significa o termo tutor? Tutor é quando você utiliza uma carta para buscar alguma coisa no deck, né? A carta vai te dizer especificamente o que é, e aí ou você vai colocar na mão, ou vai colocar no topo do Grimório para comprar depois. Aí existem vários tutores, né? Eu particularmente gosto muito do tutor vampiro. Tá certo aí, produção? Acho que tá certo. Melhor negócio da minha vida foi esse tutor vampírico. Pegou na minha mão. Só pra vocês saberem, ele pegou na minha mão essa carta com 90 conto, gente. Deu um ano. Eu falei, mano, olha só o que eu dei na mão dele. Fui pra 200 em um ano. Acontece. Isso aí, gente. Só um detalhe a mais, né? O termo tutor vem de Demonic Tutor, né? O primeiro tutor do jogo. Então é buscar a cartinha, como o Luiz falou, coloca na mão, coloca no topo, tem que buscar. Né? Os ramps não entram nesse mérito aí, né? Ou é outro lugar, né? Mas busca carta, busca outras coisas aí, a gente coloca como ramp, o tutor. Isso aí. Muito bem, então encerramos o segundo nível, né? Da competição. E estamos com 14-8. Tá? Infelizmente, né? Mas a gente vai virar, porque agora o nível 3, cada pergunta certa vale 10 pontos. Só a pessoa justa tá 14-9. Tomando um ponto meu, velho. Que é isso? Estamos ganhando, né, Gui? Mas a gente precisa ser honesto. Precisa manter a compostura, né? O cavalheirismo. Isso aí. Agora, no terceiro e último nível, vão ter mais perguntas, né? Vão ser várias perguntas e cada pergunta vale 10 pontos. Quem não souber, passa para o outro para responder valendo 5 pontos. Então, agora é que a coisa fica séria de vez, que agora vem os termos mais difíceis. Então, quem começa agora é o Hugo. Eu começo. Não, então, vamos lá, então. Vou perguntar pro Luiz, valendo 10 pontos. Luiz, meu caro, o que significa o termo bounce? Bounce.
Bounce. Cara, eu escuto você falar isso direto, mas eu tô tentando lembrar o que é que você faz quando você fala que tá dando bounce. Bounce é devolver pra mão? Oi, o bounce é o quê? O quê? Devolver pra mão? E aí, Frank, o que é? Quase, bicho, quase! Toda semana eu dou um bounce e o cara não me responde. O que é o bounce? Então, o que ele faz quando ele tá dando bounce mesmo? Puta merda! Então é isso aí, gente. O bounce é cartas que devolvem algo para o mundo dono. Então pode ser tudo, pode ser uma permanente só, mas isso aí é um bounce, né? Que eu faço toda semana quando eu tô jogando de deck azul, porque, né, azul tem que devolver, né? Se azul não devolve, tem coisa errada. Eu acho que azul não tem que deixar entrar, entendeu? Se azul não anula, tem coisa errada. Mas aí deixar entrar, é que dependendo da situação, deixar entrar é uma enganação. Depois você vai dar um bounce. Ah, faz a mesa, faz se quiser. Depois toma uma repreensão do rio, volta tudo pra sua mão. Tá bom. Tá certo. Fica pelado aí. Vamos ver se o Gui manja essa, hein? Agora. Gui, o que é Mana Dork? Eita porra. Ai, meu Deus. Mana Dork. Vamos lá, Gui. Não sei, eu passo. Ai. Véi, Valendo 5 pontos, Luiz. O que é Mana Dork? não faço ideia. Ainda bem que foi pra ele a pergunta, desculpa. Era a minha chance de empatar, mas eu não faço ideia nem pra tentar chutar. Empatar não, você tá na frente agora. Ah, verdade. Tá Puta merda, perdi a chance de vencer a frente, hein? Bem, Bom, Mana Dork são aqueles geradores de mana de uma mana. São aqueles geradores de mana, criaturas que geram mana com uma mana. Tipo, Elfos de Llanowar, o Deep Shadow, enfim, todos Bird, são todos Mana Dorks. Mana Dork, que é um gerador de mana fraco, né? Um gerador de mana pequenininho ali. Isso aí. Inclusive, saiu um comandante pra eles aí de Manador, pra quem gosta de Manadork, né? Mas é assunto pro outro dia. É, rapaz. A Manadork foi difícil. Ah, um termo que eu realmente não ouço muito. Na verdade, acho que é a primeira vez que eu ouço. Mas eu vou dizer que a próxima é difícil também, tá? É, agora o bicho pegou, gente. Agora o bicho pegou. Vai ser... Vamos lá, então. Bem, vou tentar recuperar o prejuízo aí. Luiz, o que significa o termo cantrip? Cantrip. Ou cantrip, sei lá. Cantrip. Sei não. Pode tentar aí, Gui. Valendo 5, Gui. Vamos lá, Gui. A chance, Gui. A chance. Essa é difícil. São cartas que ativam de acordo com alguma ação do oponente. E aí, Fran, tá certo? Errado? Como é que é? Você que fez a pergunta e eu que tenho que responder. Eu ia falar carta armadilha, né? Mas é Yu-Gi-Oh, cara. Nós estamos falando de Magic, né? Então... Não, mas existem cartas trap. Infelizmente não é. Infelizmente estamos errados. Cantrip é aquelas cartas que você ganha um recurso por um custo muito baixo. Por exemplo, o deck da pluma que vocês tanto gostam. Não tem aquelas cartinhas que eu uso, a criatura ganha +1/+0, se ativa eu compro uma carta? E é um mana só? Aquilo é um cantrip. Então cartinhas que você, por custo baixíssimo, você faz, busca um terreno, coloca na mão, compra uma carta. Isso aí é um cantrip. Essas são as cartas que lava, passa e cozinha a preço baixo, entendi. Preço baixo. Isso aí é um termo que, se eu não me engano, vem de RPG, dos caras que fica fazendo... ficar fazendo besteirinha pra ganhar pontuação do nada, sabe? Vou aumentar minha mana aqui, vou ficar, sei lá, rezando. Entendi. Então, um ritual sombrio, uma mana preta, gera 3 manas pretas, é uma Não tem é que comprar. Porque não te dá um outro bônus, né? Não é coisa por besteirinha. É tipo aquele, eu não lembro qual que é aquela carta verde, mas quando ela entra em campo, ela dá indestrutível e aí você compra uma carta. Acho que é isso que é o efeito dela. Visões do Soro, que você dá vidência e dá o draw, entendeu? Você tem ali. Tá. Coisinhas que dão um recurso legal pra você. Bom, vamos pra próxima aqui, então. A próxima, Gui, eu acho que você vai saber. O que significa vanilla? Nossa, não faço ideia.
Ai, não fala Vanilla. isso! Ai, não fala isso! Não conheço. Ai, eu vou perder, não fala isso! Pode responder aí, Luiz. É baunilha em inglês. Baunilha em inglês. Palmas, eu acho. Palmas, era exatamente isso. Eu acho Na que o Luiz verdade. devia ganhar pelo menos um ponto, tá? Por ter traduzido. Na verdade, nosso podcast mudou, gente. Agora é um podcast sobre receitas, sobre culinária. Esse é o episódio de abertura. Vanilla é uma criatura, quando a gente fala que é uma criatura vanilla, ela é uma criatura sem habilidade nenhuma. Os tokens, a maioria dos tokens são vanilla, porque eles são simplesmente, por exemplo, um rato 1/1, uma saprofita 1/1, uma planta 0/1. Eles não têm habilidade nenhuma, então eles são vanilla. Esse termo eu não sei exatamente de onde surgiu, eu não pesquisei, mas ele começou com os ursos, né? Porque a maioria dos ursos são vanilla. Então, geralmente, por exemplo, a gente fala que um deck de urso é um deck quase que inteiro vanilla. Ele é um termo para designar criatura sem habilidades nenhuma. Isso aí, tipo a Yula, né? Que tem muito urso cinzentos, por exemplo. 2 mana, 2/2. Só. Né? Que é um bichinho sem habilidades nenhuma. Então, criatura sem habilidades é bichinho vanilla. Exato. Luiz! Acho que essa aí você tá certo. Isso aí é difícil, né? Eu vi que eu Encerrar tô isso. ferrado. Luiz, o que significa o termo Wincon? Um Incon é algo que você tem no seu deck que te dá uma condição de vitória, vamos dizer, né, mais clara, mais chance, tipo um... Como é que é o nome daquela carta branca do segundo sol? Aproximação do segundo sol, né? Que é claro que se a mesa deixar você fazer isso, né, você deu muita sorte, porque ninguém vai deixar você fazer uma aproximação do segundo sol segunda vez para ganhar o jogo. Mas ele é um tipo de Incon. Isso aí. Então é carta que você coloca... Bom, eu entendi o termo, mas a aproximação do segundo sol não entra, que são cartas que entrou no jogo, você passa a régua e acabou. Né? A aproximação você tem que ser. Entrou, passa a régua, tipo Tormento de Hellfire. Então, meu na verdade, amigo, ela é uma Wincon, só que só na você tem segunda que vez que prestar você casta atenção. ela. Porque você que me falou pra eu pôr ela no Jodar como uma Wincon. Ela é uma E aí Wincon. depois eu tirei. Mas ela é uma Wincon demorada, vamos colocar assim, vou colocar uma Wincon demorada. Mas é tipo a carta que você jogou, tá, gente, alguém vai responder? Não responder, ganhei. É o que faz. É tipo aquele seu combo que você tem no Edgar Markov, né? De sangue delicioso, qual que é a outra carta? Pacto de sangue. Pacto de sangue. E o Fran também tem no dele do... Como é que é o nome lá, o Fran, daquele deck seu lá? Karlov. Do Karlov, isso. Entrou, passou a régua, próximo jogo 2. Agora o Luiz tirou a dianteira do Gui, hein? Vamos ver se o Gui recupera. Vamos lá, Gui. Gui, você vai recuperar, Gui. O que são lords? Eu passo. Não passa com isso não! Ó, Não! vou explicar. Se tiver errado, quem estiver ouvindo me desculpa, tá? Mas pra mim, Lords são aquelas criaturas que são as cabeças das tribos, né? Tipo... Não sei dar um exemplo. Eu não sei, porque eu não sei o nome dos prátios, mas tipo o Heavy Lord lá dos prátios, não sei o que lá das quantas. Mas são criaturas que têm uma interação muito grande com as criaturas das tribos. Vamos ver se eu acertei. Eu acho que é isso. Bem, Você começou certo, mas tem uma habilidade específica que todo lord tem. Que daí Dá precisava mais um ser pra falado. todos os bichos da tribo. Dá o quê, Gui? Dá mais um pra todos os bichos daquela tribo. Agora tu me fala essas coisas, hein? Só que agora que você vai falar? Agora você vai falar isso aí. Ai, que da hora. Então, é isso que o Fran falou. Tem o melhor exemplo de todos. Isso que eu falei, não. O deck de Fractus que eu tenho são criaturas que dão bônus pra tribo. Né? Então, tipo, 5 Fractus Lenda, né? Todos eles dão algum... Menos a rainha, né? Na verdade, são os 4 lendas menos a rainha. Dá uma habilidade pra tribo. As criaturas ganham +1/+1, e aí por aí vai, né? E aí isso veio de uma carta muito antiga chamada Lord of Atlantis, né? Que era, antigamente,
você não dava bônus somente para suas criaturas, dava bônus para todas as criaturas da mesa, né? Então Lord of Atlantis dava mais um para todos os tritões e travessia de ilha. Todos, né? Tanto que quem for voar atrás de Lorde Antigo sabe que Lorde Antigo dá bônus pra todo mundo e não tá nem aí, né? Se é amigo ou inimigo. E hoje em dia a galera usa muito o termo falando que só dá pra montar um tribal, né? Muita gente fala, só dá pra montar um deck tribal se você tiver um Lorde pra aquela tribo, né? Se a Wizards mandar criar um Lorde pra aquela tribo, significa que já tem peça suficiente pra montar um deck tribal daquela raça, né? Então, isso que é Lords. Isso aí. Ufa, que a distância não aumentou. Bem, minha vez. Vamos lá. Luiz, o que significa o termo pod? Pode? Sei não. Pode ir, Gui. Quando você busca uma carta que tem um custo X, só que você busca uma carta com custo... Você tem uma carta com custo X, você sacrifica ela, tem algumas cartas que você faz sacrificar e buscar uma carta com custo X mais 1. Eita! Conseguimos! Tá, vamos aceitar, vai. Isso aí, gente. Então, o pod vem do termo de uma carta, né? Que é o casulo de crescimento, que cresceu lá em Nova Ferexia, né? Que é uma carta que você sacrifica uma criatura, né? A partir do sacrifício de uma criatura, você busca outra de mana igual, custo convertido de mana igual ou maior, né? No caso, se for o casulo de crescimento, é o custo mais 1, por aí vai. Então são tutores baseados em sacrifício que buscam criaturas cada vez maiores. E só para deixar claro, fazendo um disclaimer aqui, gente, é que não é porque a gente está falando que essa habilidade veio do casulo de crescimento, então só o casulo de crescimento não pode? Não, ele foi o que batizou esse termo. Então toda vez que você quiser uma carta que tem essa habilidade, né, existem várias outras, a gente chama ela de pod também, por mais que ela não seja o casulo de crescimento. Tá? É a carta mais famosa digamos que a carta mais famosa que batizou as coisas, né? Tanto que o Mil, né? O Mil veio de Millstone, a habilidade Mil ganhou o nome por causa de uma carta, que não existia a habilidade Mil antes, né? Mecânica de Mil, na verdade. Isso aí. Gui, sua penúltima pergunta. O que significa ETB? Quando a criatura entra em jogo ou uma permanente entra em jogo e triga alguma habilidade. Acontece alguma habilidade. Muito bem. ETB é a sigla para Enter the Battlefield, ou seja, é alguma coisa que dispara um efeito de ETB, que dispara um efeito quando uma criatura, ou enfim, quando qualquer coisa entra no campo de batalha. Então a gente chama isso de ETB. E vocês estão nesse minuto empatados, ambos com 29 pontos. Isso aí, hein? Vixe, a última pergunta para cada um, hein? Eita! Ó, gente, aproveitando, hein? Quem tá ouvindo a gente aí, né? Tá no YouTube, tá no seu agregador de podcast favorito. Comenta o que vocês acharam desse formato, né? De pergunta e resposta sobre os termos do jogo. Né? A gente quer saber se vale a pena continuar com esse tipo de formato, né? Ou a gente volta com os formatos anteriores. Então, manda mensagem lá no YouTube, né? No nosso canalzinho do Comandeiros. Ou no Instagram, @comandeiros. A gente quer muito saber a opinião de vocês. Bem, vou para a última pergunta do Luiz, então. Luiz, o que significa o termo Spellslinger? Spellslinger. São magias de custo baixo? Não. E valendo 5 pontos. Valendo 5 pontos. 5 pontinhos? Eu passo. O termo é meio... Não consigo lembrar desse termo. Fran, o que eu sei é que quem ouve o nosso podcast ouve o Hugo falando esse termo quase todo episódio. A gente pega os amigos no pulo que não tá ouvindo. Bem, vamos lá então. O termo Spellslinger, gente, ele é um tipo de deck, na verdade. Dessa vez não é tipo de carta, é um tipo de deck que é baseado em jogar muita mágica instantânea feitiço pra, sei lá, por exemplo, desencadear habilidade, fazer token, sei lá, fazer o que o cara quiser, fazer Storm, né? Fazer sem parar um monte de mágica, mas o cara sempre joga um monte de magiquinha, uma atrás da outra.
vai fazendo e tal. Uma hora vai aumentando os custos, vai diminuindo os custos, mas o cara faz muita massa tentando feitiço. E a tendência desse tipo de deck é ter pouca permanente que não seja terreno. Né? Criaturas desse deck aí normalmente são geradas por tokens ou por outros meios. Aí o Slinger vem de Sling mesmo, né? De tipo daquela mola que você puxa. Então é como se fosse Spell Slinger é um deck que é de mágicas que uma mágica puxa a outra, né? São decks baseados em fazer muita mágica ali, tipo Storm. Bom, Gui, sua última pergunta então. Tô torcendo pra você errar. Passa pro Luiz, porque eu acho que o Luiz vai acertar essa, hein? Honra, Gui. O que é Voltron? Voltron é geralmente alguma criatura que você pode amplificar o poder dela de alguma forma para dar um dano mais alto. Não é tipo uma criatura 1/1 que vai dar um daninho. Não, você pode pegar essa criatura 1/1, colocar um monte de equipamentos, deixar ela 10/1 e bater no seu oponente. Então o Voltron é... Não. Bem, Luiz, sua chance. Vamos lá. Será que empata? 5 pontinhos, você passa o Gui. Peraí. Deck Voltron. Não é necessariamente uma criatura, né? Ele é um deck baseado em você fortalecer alguma coisa e causar altos danos, né? Deck Voltron, aquele deck baseado em causar altos danos e rápido. Né? Ele é um deck rápido. Tem que causar altos danos rápido, senão você não ganha o jogo. Faz dancinha, Guilherme, faz dancinha. Não. Então empatamos, Guilherme. Voltron, assim, a explicação de vocês estava no caminho certo, mas não é exatamente isso. Realmente, Voltron é um tipo de deck, assim como Spellslinger é um tipo de deck, só que ele é baseado em fazer com que o comandante fique muito forte e você mate o oponente de dano de comandante. O Guilherme já teve uma Akiri já que fazia isso. Aqui você deixava a Akiri muito grande e matava de uma vez só. Então todo deck Voltron, toda vez que a gente fala, esse deck é um deck Voltron, ele é um deck que se baseia em fazer com que o comandante fique gigante e mate de dano de comandante. Só existe decks Voltrons no Commander, né? Porque é o único formato que tem Commander. Commander e Brown, né? Não existe essa nomenclatura de deck no Standard, no Pioneer, Eu não enfim. sabia, faltou falar que era o comandante que tinha que ficar muito forte. Pra mim também, né? Bem, e aí, Fran, quando é que ficou a pontuação? Eu tô um pouco perdido aqui. Acho que eu quero fazer dancinha, mas não sei se eu devo. Ficou 29-29. O bom é que ninguém fica triste, né? Mas eu também não fico feliz porque eu não posso esfregar na cara do Hugo. Eu acho que assim, eu ganho metade dos pontos pela pergunta que eu respondi pela metade. O Gui ganha metade dos pontos por essa pergunta que ele respondeu pela metade, porque ele focou numa criatura, não no deck. Eu ganho pontos pelo Vanilla e eu ganhei. Por mim tá fechado, eu provei. Ganhar um ponto do baunilha. Não, isso aí não é Ponto justo. pela baunilha. Olha que isso é um precedente. Um termo muito utilizado também é o Reanimate, né? Que faltou aqui. Que veio de uma carta chamada Reanimate, que você reanima uma criatura do cemitério e coloca ela em jogo, né? Que tinham vários termos, Reanimate era um deles que a gente cortou, tava aqui, a gente cortou para não ficar muito grande, muito chato, mas ainda existem vários termos, entre eles existem vários nomes de decks que a gente não colocou, a gente só colocou Spellslinger e Voltron, e os nomes das combinações de cores também que a gente não colocou aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala que um deck é Rakdos, a gente tá falando que esse deck é preto e vermelho. Se a gente fala que um deck é Sultai, a gente tá falando que ele é um deck preto, verde e azul, e assim por diante. Porque a gente pretende fazer outros episódios com outros tipos de termos diferentes. A gente pretende fazer um episódio só falando das nomenclaturas das cores, das combinações das cores, e um episódio falando, inclusive, dando ideias de montagens de decks com os nomes dos decks. Então a gente vai dar exemplos de Voltron, a gente vai dar exemplos de Spellslinger, a gente vai se aprofundar um pouquinho melhor. A ideia foi só dar um gostinho para as pessoas não ficarem perdidas. A gente usou os termos que a gente mais usa, né, nos nossos podcasts e que pode causar dúvida. E a gente quis fazer nessa brincadeira aqui para ser mais dinâmico, né, para não ficar chato a gente só falando. Então, um Spellslinger é um deck que faz tal coisa, né? Que dá uma dinâmica aqui para coisa. Animação.
Isso aí, gente. E é isso, queria agradecer muito vocês. A ideia é ser um podcast rapidinho mesmo. A gente conseguiu, acho que vai dar uns 45 minutos de episódio, mais ou menos. Queria agradecer muito a presença, vocês toparem a brincadeira, né? A gente sabe que isso não quer dizer nada de quão bons jogadores ou experientes vocês são aí. Termos são termos só, né? E para vocês verem, ó, o Gui joga Magic há 30 anos e não sabia alguns termos. E tem muita gente aí que menospreza novatos porque não sabem os termos. E não tem nada a ver isso, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O importante é você jogar esse joguinho do mal e ser feliz. Isso aí. Bem, gente, para terminar, né? Já fizemos nosso merchan, né? Do @comandeiros do episódio inteiro, né? Então, siga a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, principalmente @comandeiros, que além do podcast, tem o quê? A gente tem dicas de montagem de deck, a gente tem regrinhas, a gente tem aquela listinha com as cartinhas que podem ser desconhecidas por vocês, mas podem ser muito utilizadas aí a partir de então, né? Memes e outras coisas, né? Então, entrem lá no nosso Instagram, @comandeiros, e sigam a gente aí, participem também aí dos nossos conteúdos. E aí eu queria... E avalie a gente no Spotify, por favor. Dá 5 estrelas aí pra gente no Spotify. Isso aí, 5. E pra gente finalizar, né? Depois de agradecer vocês aí, a gente queria que vocês falassem em redes sociais de vocês, quem quiser conhecer, né? Mais sobre o Guilherme, mais sobre o Luiz aí, quiser acompanhar aí. Faz o merchan. E o Luiz, vocês, inclusive, tem uma loja, já faz seu jabá aí, Luiz, da loja. Aproveita e faz o jabá, aproveita de graça o jabá. Então, pessoal, quem quiser... Não vou passar o meu pessoal, porque o meu pessoal não tem nada, eu quase nem uso, mas quem quiser saber um pouquinho, eu com a minha esposa somos donos de uma loja que vende board games, e para quem for de Foz do Iguaçu e estiver escutando a gente aqui, a gente faz locação, que é o @ludwinhouse, então segue a gente lá, a gente está sempre postando alguma coisa sobre board games, curiosidades, coisas da própria loja, divulgação, promoções e tudo mais. Então, segue a gente lá, @ludwinhouse, e vamos difundir jogos pelo mundo. Vamos sair dos celulares. Amém! E aí, quer deixar sua arroba aí, que é pra a legião de fãs que você está fazendo, né, depois de participar 2 vezes desse podcast? Opa, quero deixar assim. Quem quiser me seguir lá no Instagram, o meu é rattori.gui, Rattori com H. É só me seguir lá que eu... Isso aí, sucesso. Então é isso aí, gente. Até a próxima, né? Nos vemos aí. Beijinho, tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.